Olá, muito boa noite. Que bom estar com vocês novamente aqui na Rádio Sertão Central. Dar um grande abraço nesse nosso parceiro que é a Rádio Sertão Central, Jonathan Cavalcante, mais uma vez aí contribuindo com o nosso projeto. E hoje nós estamos mais uma noite com o Eu Profissional, um dia muito bacana para que você possa conhecer um pouquinho mais das nossas profissões e do que a Unopar tem a oferecer a você. E hoje, assim, numa noite muito especial, a gente está aqui com a nossa tutora Antomária, do curso de Pedagogia, e essa turma aqui maravilhosa que vai estar participando, né? Então, sejam muito bem-vindos. Antomária, fique à vontade. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje contribuindo com o nosso podcast profissional. Estou aqui com a minha segunda turma de pedagogia do 5º semestre, alunos que são de Piqué Carneiro e Ibicoã. Gostaria que vocês dessem um alôzinho, turma aqui, representando a todos os pedagogos em referência à nossa Unopar, que só veio a agregar Senador Pompeu e realizar tantos sonhos, não é? É isso aí. Eu me chamo Paulo Andrei e sou diretor administrativo financeiro do Grupo Educacional. Então a gente vai começar agora aqui, Antomária, com uma pergunta bem básica, né? Qual o significado da pedagogia nos dias atuais? Paulo, a pedagogia é de suma importância, tanto na atualidade como desde o passado, né? Como a gente trabalha na área da educação, mas lembrando que a pedagogia não se limita apenas a essa área. Dentro da pedagogia, a gente tem várias vertentes, várias ambições. Ele trabalha em si o intrapessoal e o sensório da pessoa, de lidar com o outro. Propriamente, o curso de pedagogia, você não vai aprender a ser apenas professor, um educador. Você vai aprender a ser um mediador com o mundo que você convive. Bacana. Algum comentário aí, garotas? Garoto? Boa noite, né? Inicialmente agradecer a oportunidade que a nossa turma está tendo de compartilhar com vocês um pouco da nossa rotina e do nosso estudo. E falando sobre a pedagogia, é importante a gente citar esse nome, né? Essa palavra tão interessante que às vezes as pessoas não sabem exatamente a origem, né? Então, pedagogo é uma palavra que vem do grego, paidos e agogós, né? Então, paidos seria criança, se a gente fosse fazer uma tradução mais literal, e agogós seria condutor. Então, a grosso modo, pedagogia seria uma condução de crianças, mas isso tem um sentido. Hoje a pedagogia não se resume mais a isso. É porque na Grécia Antiga, os escravos que levavam as crianças para a escola, principalmente na cidade de Atenas, eles eram chamados de pedagogos. E apesar de serem escravos, eles desenvolveram uma série de características de como lidar com essas crianças. Então a pedagogia, ela veio este nome a partir dessa junção. Mas a gente sabe que a pedagogia ela é bem mais ampla. É uma ciência que se dedica à educação, é uma ciência que se dedica à condução e à mediação entre os profissionais que trabalham em vários setores, né? Então a gente tem uma série de áreas em que a pedagogia ela pode ser inserida. Legal. E aí você toca num questionamento que eu vou te fazer uma segunda pergunta que já me deixou um pouquinho curioso. Pedagogo é a mesma coisa do que professor? Não necessariamente, né? O pedagogo pode ser um professor, né? E um professor pode também ser um pedagogo, mas são profissões distintas. O professor, ele é um profissional que cursa uma licenciatura, assim como nós também, porém ele tem uma área específica de atuação. Então, por exemplo, um professor que cursou História, licenciatura em História, ele vai atuar dentro da área da História. Já o pedagogo não. O pedagogo ele cursa uma licenciatura, a pedagogia, que o capacita principalmente para trabalhar no mercado da educação, porque é o mais abrangente, é o que a gente mais consegue espaço. Porém, ele também o capacita para agir em outras áreas. Nós temos, por exemplo, a pedagogia empresarial, né, que é um novo setor que a pedagogia pode ser inserida. Nós temos, por exemplo, também a pedagogia hospitalar, né? Às vezes algumas crianças elas deixam de ter o acompanhamento escolar porque elas estão doentes. Só que a lei diz que nem assim a criança deve deixar de aprender, porque aprender é um direito básico do ser humano. Então, o pedagogo hospitalar, ele tem essa função de fazer com que a criança desenvolva as suas aptidões, mesmo que no ambiente hospitalar.
Aí a gente tem também a questão da gestão, que o pedagogo ele pode participar, na confecção de livros didáticos, na supervisão. Então nós temos um mercado muito amplo para a pedagogia, em ONGs, outros órgãos governamentais, nos setores de RH. Quando se precisa selecionar alguma pessoa para alguma empresa ou para alguma função, o pedagogo também ele pode se tornar presente e tem muito a contribuir. Tutora, aqui como eu também, que eu sou pedagoga, e enfatizando as palavras do Bernardo, fez a atividade de casa, viu? Meus alunos são afiados. Bernardo está bem afiado, hein? Eu tenho certeza que toda a equipe está, né, Tomara? Eu acho certeza. Que... Deixa eu até interromper um pouquinho isso aí. Nós, há mais ou menos uns 20 ou 30 dias, participamos da formação da segunda turma de pedagogia, não foi? Teve uma primeira que veio de Quixeramobim, né? Foi um complemento, mas houve uma primeira turma genuinamente formada aqui na nossa instituição, né? Então, bacana, já tiveram alguns profissionais e a gente está vendo aqui que o nível é bastante apurado, né? Principalmente com as explicações do Bernardo aí, que já demonstra ser um futuro pedagogo e de muito sucesso, não é isso? Mas pode complementar, fica à vontade. Enfatizando na nossa área, né, puxando a sardinha aqui para a pedagogia, a gente vê que o mercado que mais insere profissionais é a área da educação, porque o professor, a gente viu tão importante que foi nesse momento de pandemia. Vários profissionais foram substituídos, mas o pedagogo, o professor, continuou a lecionar, nem que fosse por telas, mas a gente tentou de todas as formas que a gente não perdesse essa vinculação com o próximo. Tanto que quando a gente iniciou, para vocês verem uma curiosidade, a gente teve apenas 1 mês de aula e entramos no período pandêmico. O nosso convívio foram por telas. Agora, atualmente, que a gente está tendo esse convívio próprio entre professor, alunos, tendo mediação e contato. E a gente vê o quão rico é que o professor ainda não pode ser substituído por máquina, por pensador nenhum, porque nós somos únicos e somos mediadores de conhecimento. Isso. Só para complementar o que a nossa tutora falou, também é um campo que a pedagogia atualmente está desenvolvendo, é a criação de jogos e a criação de ferramentas digitais para auxiliar a educação, né? Que é um campo muito promissor e que também se junta às questões das pós-graduações, porque o pedagogo ele pode se especializar em diversas áreas. Por exemplo, a nossa tutora, ela é psicopedagoga, né? Então, a psicopedagogia ela já vai ter outro olhar sobre a educação e já vai aprimorar ainda mais a função do pedagogo na área da psicopedagogia, né? Assim como, por exemplo, poderia se especializar também na área de inclusão, porque atualmente a nossa sociedade apresenta uma série de crianças, adultos, que não conseguem se inserir no mundo da educação por conta de certas necessidades especiais que venham a apresentar. E o pedagogo ele é o profissional mais preparado para agir nessa área. Bernardo, você tocou num assunto aí que eu achei de extrema relevância. A participação do pedagogo no desenvolvimento de jogos, né? A gente sabe que hoje, no mundo tão tecnológico que nós estamos, os nossos filhos, as nossas crianças estão muito apegadas aos equipamentos tecnológicos, principalmente os smartphones, né? E que é de extrema preocupação para a gente. Às vezes eu me deparo com uma situação onde a minha filha está vidrada num determinado joguinho, e aquele joguinho, aparentemente ele é inofensivo. Mas quando você começa a enxergar que aquela insistência naquele jogo virou um vício tão grande, você começa a observar outros resultados, inclusive comportamentais, aquilo dali deixa de ser um simples jogo e passa a ser uma ferramenta de mudança até comportamental. E quem desenvolve jogo, normalmente, são situações viciantes para fazer com que a criança busque outras coisas. E esses módulos que a gente poderia ter com mais acesso, que seriam jogos educativos, eu acho que falta muito a disseminação dele. Eu acho que falta, talvez, até um melhoramento
tanto a nível tecnológico como a nível educacional. E eu acho que isso que você fala é de extrema importância, né? A participação de um profissional que vai entender que o desenvolvimento daquele jogo pode contribuir com o desenvolvimento, né? E evitar exatamente esse vício precoce de uma criança e disseminar pensamentos, até outros tipos de pensamento que é muito complicado, né? Eu tenho observado isso. Dentro disso, Paulo, a gente tem os jogos pedagógicos que têm que ser validados por um pedagogo. E hoje, devido à nossa preparação que a gente tem do nosso currículo educacional, que é formado dentro da base da grade, estabelecido pela BNCC, que a gente tem dentro do curso de pedagogia, a gente tem a validação em referência a esses jogos, onde hoje o profissional da educação, eles têm que estar antenado às novas tecnologias. Como a gente ficou nesse período de pandemia muito limitado a telas, qual era a principal ferramenta que a gente tinha? O smartphone, o celular. E a gente tem que trazer ele como um ponto a mais de favorecimento para a gente conectar o nosso aluno. E como é que a gente pode desenvolver? A partir de jogos educativos, onde o pedagogo vai ter uma especialização a mais, um olhar, um cuidado, que ele pode tornar a aula mais atrativa, mais dinâmica, a partir. Isso é algo que a gente tem dentro do nosso curso. A partir do quê? Do Kahoot, que a gente utiliza muito, de jogos onde a gente se conecta com todos os polos que a gente tem da Unopar, onde a gente tem essa vinculação, que a gente pode ter essa troca de ideias. E é isso que a gente tem que sempre realçar em relação aos nossos alunos. A gente também tem que entender que a pedagogia, ela é uma ciência que evolui ao longo do tempo, né? Então nós passamos por uma série de fases. Nós começamos com aquela pedagogia tradicional, nós começamos naquela idade em que ainda se achava que para ser um professor bastava você ter uma vocação. Só que hoje a gente entende que, para além da vocação, professor, e no caso aqui o pedagogo, que é mais abrangente um pouco, não é uma vocação apenas, mas é uma profissão que exige estudo, né? Nós estudamos em média de 3 a 4 anos para poder utilizar o título e contribuir com a sociedade com a nossa profissão, né? Então não é algo improvisado, não é algo que surgiu do nada. Antigamente se colocava uma pessoa numa sala porque ela tinha uma vocação, dizia-se que se tinha aquele talento natural, aquela aptidão para dar aula, mas aquela pessoa, muitas vezes, ela funcionava como uma transmissora de conhecimentos aleatórios. Ela não tinha a capacidade, ela não tinha o treinamento necessário para entender quais eram as reais necessidades que a turma tem. Porque, para além da escola formar o cidadão nos conteúdos matemáticos, de gramática, etc., ela precisa formar um cidadão. E para formar um cidadão, o conhecimento ele tem que ser muito bem trabalhado. E o aluno ele não é mais aquela esponja da pedagogia tradicional, né? Na pedagogia tradicional, antiga, o aluno ele era uma esponja, ele ia lá para a aula só para aprender com o professor. O professor era o único que tinha um conhecimento. O aluno ele não sabia de nada. Ele ia lá com uma folha em branco, né? Para poder absorver do professor. Hoje as coisas mudaram. Hoje o professor, e no caso o pedagogo, ele é um compartilhador de conhecimentos. Ele não é o detentor, ele não é o único que sabe. E graças à pandemia, né, porque existem aspectos positivos, mas também negativos. Mas pegando os positivos, graças à pandemia, a nossa profissão ela também pôde se desenvolver mais um pouco, né? Porque nós precisamos nos adaptar do nada a uma situação que aparentemente não tinha jeito. Nós ficamos em casa quase 2 anos, né? E aí nós tivemos que utilizar ainda mais essas ferramentas digitais e utilizar de uma boa forma. Utilizar de uma forma que a gente pudesse transmitir conhecimento para os nossos alunos e, ao mesmo tempo, compartilhar a nossa socialização, porque a escola ela tem a função também de socializar. E o acompanhamento do pedagogo nos jogos educativos, nos aplicativos de celulares, ele é fundamental, porque através do seu estudo, ele pode saber se aquilo é adequado ou não adequado. Porque muitas vezes um jogo inocente, digamos assim, um jogo sem algo tão dramático, muitas vezes ele causa um prejuízo na aprendizagem do aluno, porque tudo vai da questão de como ele usa, do tempo que ele passa, e para fazer essa diferenciação, ninguém melhor do que o pedagogo, né? Legal. Eu queria tocar no assunto aqui, eu acho que vai até um pouquinho dessa história de diferença de pedagogo e de professor. Recordo-me muito bem quando eu fiz o
o ensino que hoje nós chamamos de fundamental, né, que era da 5ª à 8ª série. Aquele dali eu acho que são os momentos onde a gente se recorda muito mais dos nossos professores, né? Quem era bom, quem não era bom, quem cobrava, quem ensinava bem. E você toca num ponto extremamente importante. Lá atrás, eu tive professores muito bons no conhecimento deles. Eles sabiam muito matemática. O cara era muito bom. Mas o cara não conseguia trazer essa informação para nós que precisávamos aprender. E aí esse cara aí era intitulado como o carrasco, o que não prestava. E é porque a gente nomeava ele como professor, mas ele era um professor, não era um pedagogo. Essa, pelo menos, é onde eu começo a entender quando vocês fazem essas justificativas, né? E a gente via em outros já uma situação completamente diferente. Você aprendia, o professor te entendia, ele sabia quando você não estava entendendo pelo seu semblante, porque o pedagogo ele tem que conhecer exatamente o ser humano. Ele estuda o ser humano, ele estuda o comportamento, e quando ele tem essa habilidade, ele consegue chegar um pouquinho mais fundo lá no necessitado, que é o aluno, né? Porque quantos de nós não tinha vergonha de estar lá assistindo a aula 15, 20, e o professor lá na frente, porque ele era o dono da razão, né? Tem alguém com dúvida? Pai, você estava ali se mordendo, não sabia de nada, mas não tinha coragem de levantar o dedo. Porque não existia esse canal de via dupla. Normalmente, se você levantasse, você era o burro da turma. Porque ninguém estava entendendo, mas como você se manifestou dizendo que não entendeu, você foi o burro da turma. Todo mundo lá sabe, mas estava todo mundo querendo que existisse um burro da turma para tirar a dúvida deles também. Não era isso? E hoje a tecnologia nos permite, principalmente hoje no ensino à distância, que é onde nós temos mais disponibilidade disso, se eu for uma pessoa que tiver um pouco de receio de me manifestar publicamente, mas eu tenho uma gravação daquela aula, eu tenho disponibilidade de assistir aquela aula em casa e voltar 10 vezes. Eu não entendi isso, mas eu volto 10 vezes e eu aprendo. Isso é muito bacana. Eu acho que isso tem muito a ver com a profissão de vocês, com essa sensibilidade que a educação sofre, né? Que é o quê? Ter esse amadurecimento mais humano para que o conhecimento possa ser transmitido de uma forma mais simples e de uma forma mais humana mesmo, né? Isso é bacana. Tem uma frase muito boa que não é nossa da pedagogia, mas que resume o que nós estamos citando, que é do Carl Gustav Jung, né, que é um psicanalista. Ele dizia o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar em uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é isso que nós, através da nossa profissão, procuramos fazer, né? Claro que com todas as limitações, porque não depende só da gente, né? Mas a gente procura, através da nossa profissão, levar o conhecimento ao maior número de pessoas possível, né? Compreendendo as necessidades, compreendendo as dificuldades das pessoas. Porque quando você é especialista em uma determinada área, digamos, eu também curso História, né? Então estou fazendo uma licenciatura em História. O meu olhar é mais direcionado para os conhecimentos históricos, né? Só que quando eu sou pedagogo, eu sou um misto de tudo isso. Então eu posso observar o aluno não apenas nos conhecimentos históricos, porque é normal um aluno dominar mais uma determinada disciplina do que outra, né? Mas eu posso olhar ele no geral, né? Por isso que a pedagogia ela tem esse olhar mais próximo, esse olhar mais humano, e é por isso que cresce bastante. De todos os cursos de licenciatura, a maioria dos formados são de pedagogia, justamente por conta desse olhar mais humano e também por conta da quantidade de lugares que a gente pode exercer a nossa profissão. Dentro disso, eu acho que todo profissional da educação, ou que não se limite à educação, deveria passar pelo curso de pedagogia, porque ele não se limita apenas a atuar, mas sim a entender. Quantos olhares silenciosos a gente não descobre dentro de uma sala de aula pedindo socorro? Aqui na nossa turma, para você ter exemplo, a gente tem
profissionais já muito capacitadas, que estão se especializando cada vez mais. A gente tem a Catiane, que é professora de educação infantil. Os vídeos e as atividades dela são exemplares. É coisa assim de outro mundo para você ver, querer assim, que a gente não copia. Ideia boa a gente compartilha, não é? Catiane, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência de educação infantil. A gente também tem a Kilvia Helena, que também trabalha com a AEE, na APAI, juntamente com Elisângela. A gente também tem aqui a nossa Micaele, que também trabalha dentro da área integradora. A gente tem as nossas outras alunas que estão iniciando agora dentro da área educacional, graças ao curso de pedagogia. Ou seja, são possibilidades que a gente está trazendo. E eu vou deixar a Catiane falar um pouquinho da educação infantil, porque ela é tímida, mas quando ela começa a falar, Paulo, pense. Então, boa noite, né? Então, a educação infantil é a minha paixão, não tem como eu esconder, eu sou verdadeiramente apaixonada na área e eu costumo dizer que eu não escolhi a profissão que me escolheu, porque eu tive a oportunidade de lecionar e quando eu entrei numa sala de aula eu tive muito medo, mas eu também pesquisei, busquei, procurei e comecei o curso de pedagogia, em uma outra instituição que não deu muito certo, perdemos 2 anos, aí a turma se juntou, começamos a Unopar, e nosso sonho está aí pertinho de se realizar. Só um semestre está realizando, se Deus quiser. Então, a gente teve muita dificuldade na parte da pandemia, porque se prender os adolescentes já era difícil em aulas virtuais, agora vocês imaginem as crianças, porque as crianças elas têm muito interesse em desenhos animados, em filmes infantis, mas a aula teria que você fazer ela de uma forma muito dinâmica, de uma forma muito lúdica e com o que você tem em casa. Então, você teria que elaborar aulas divertidas e que dentro do conteúdo tivesse na casa daquele aluno. Por exemplo, uma atividade de coordenação motora fina. Então, a gente pegava pregadores de roupa para a criança pegar algum objeto pequeno com pregadores. Ele estava trabalhando a coordenação motora fina, o movimento de pinça, e isso ia desenvolvendo as habilidades das crianças, porque na educação infantil nós não trabalhamos com competências nem disciplinas, nós trabalhamos com campos de experiências, e é dentro dos campos de experiências que as crianças vão se desenvolvendo. Elas têm que tocar, pegar e viver aquilo ali, dentro dos campos de experiência. Que legal, hein? Uma curiosidade, já que estamos falando de educação infantil. Paulo, se você é uma pessoa que tem dificuldade de lateralidade e espaço, é porque na sua educação infantil não foi trabalhada bem a sua coordenação motora. Tanto a grossa, que é dos tatos de andar, não é de correr, como na motora fina, que é os traços, os desenhos, que isso, quando não bem trabalhado, não tem aquela pessoa que sai batendo em tudo, que tem uma mesa, bate, isso é porque não foi trabalhado muito bem na sua infância. É uma curiosidade. Muito bacana isso aí. Eu quero aproveitar o gancho aí que a nossa colega falou sobre esse estudo remoto que foi, ao ensino remoto que foi necessário fazer com as crianças. E como era o comportamento da família, seja da mãe, do pai, do cuidador, do responsável. Jonathan, como era a participação da família no desenvolver desse aprendizado da criança? É uma pergunta. Então, pelo menos a turminha que eu trabalhei era bem satisfatório. Os responsáveis pelas crianças faziam os vídeos bem interessantes, davam o retorno. Então, assim, a gente não teve problema. Claro que sempre tem os familiares que não acompanham de perto suas crianças, né? Eles depositam somente lá na escola e a escola se vira, quando é presencialmente. Mas durante a pandemia a gente teve um retorno de 80%, digamos assim. Então, assim, não aprende como em sala de aula, mas não teve tanto prejuízo. Então, isso foi bem importante, a parceria mesmo dos pais e dos responsáveis. Importante também dizer que houve casos de pais que passaram a aprender junto com os filhos, né? Principalmente esses da zona rural.
né? Eu sou professor também lá em Piquet Carneiro e eu ensino num distrito. E aí nós tivemos alguns alunos que a mãe, ela não tinha domínio de leitura, ela não sabia ler, mas como as nossas turmas são menores, a gente estava ensinando os alunos a ler também, ela ia acompanhar a atividade com o filho e acabava aprendendo também, né? Então é uma esperança a mais que a gente traz para a nossa área, né? A nossa área que ela é tão nova, se você for comparar. A nossa área começou aqui no Brasil, a pedagogia, como pedagogia, em 1939. Né? Em 1939 é que teve o primeiro decreto, né, ainda na época de Getúlio Vargas, sobre a pedagogia, institucionalizando como um curso mesmo. Né? Na época era assim, você fazia 3 anos, seria o bacharelado. Caso você quisesse tornar professor, você faria mais 1 ano e adquirir o título de licenciado. Né? Mais alguma colocação sobre esse assunto, professora? Só enfatizando em relação às aulas remotas, é puxar nossa sardinha, né? Que a gente não teve tanta dificuldade devido ao polo da Unopar, a gente já trabalhar no EAD. E a gente já ter esse convívio foi uma facilitação a mais. Tanto que a gente foi das faculdades que teve um ponto de partida que não nos atrasamos em disciplinas, em dever, por causa que a gente já tinha essa paralela, a gente já tinha esse domínio. E mostrando para a realidade vivenciada, relatos, como eu atuo na área da educação, eu vi muitos pais dizendo como difícil é a profissão de professor, que muitas vezes ele apenas com seu único filho não conseguia dar de conta em relação a conteúdos, a atividades, de manter a criança concentrada, de ser atrativo a atividade voltada dentro de casa. Aí eu digo, o quão importante é o nosso papel, porque querendo ou não, nós somos mediadores de vidas. É como eu gosto de dizer, a gente toca vidas. Um professor, imagine, um professor por quantas pessoas ele deve passar, não é? É uma oportunidade da gente conhecer o próximo. Hoje eu fico muito alegre e uma sensação assim de dever cumprido quando eu vejo a minha turma que se formou agora recentemente, que eu tenho alunos que hoje estão trabalhando comigo e trazendo para a minha realidade dos meus professores que hoje eu posso trabalhar junto com eles. É assim uma sensação de satisfação. Legal. E aqui a gente tem a prova viva, tá, pessoal? A Unopar, você se forma, você recebe o seu certificado, você sai um profissional super qualificado para o mercado de trabalho, tá? E aqui você não precisa suspeitar depois de 2, 3 ou 4 anos se vai receber o seu diploma ou não, tá bom? Porque trata-se de uma instituição extremamente séria e tudo aquilo que nós oferecemos é real e é para realizar o sonho das pessoas. Eu queria chamar um pouquinho o nosso intervalo, meu amigo, tá bom? Para que a gente pudesse aqui tomar uma águazinha. Você tem 5 segundos para responder. Quais são os seus planos para o futuro? É difícil imaginar uma mudança de vida tão rápida, mas você sabia que no Centro Educacional Educa, com os cursos profissionalizantes e técnicos, as chances de entrar para o mercado de trabalho aumentam muito mais? E sem falar a nossa metodologia de ensino exclusiva que permite que você estude enquanto trabalha. Para você que quer mudar de vida, a gente está aqui para isso. Então, venha realizar sua matrícula. Você quer ser um profissional da área da saúde? Venha conferir o nosso mais novo curso de farmácia no Senado Pompeu. Farmácia é um curso superior da área da saúde, oferecido em grau de bacharelado e com duração média de 5 anos. Ele forma profissionais habilitados a atuar nos ramos de fármacos, cosméticos, controle e produção de alimentos, análises clínicas e toxicológicas. Você é uma daquelas pessoas que se dão muito bem em matérias como física, química e biologia? Se a resposta for sim, o curso de farmácia é o ideal para você. Ele vai te ajudar a impulsionar a sua carreira profissional. Isso porque essa é uma das carreiras que pertencem à área da saúde, que reúne esses conhecimentos tão necessários à produção de medicamentos voltados ao tratamento e prevenção de doenças. Isso sem falar na fabricação de produtos utilizados para garantir bem-estar e qualidade de vida. Por esse motivo, é um mercado altamente aquecido.
parte, né, do nosso... Fala galera do Senador Pompeu, eu queria convidar todos vocês para fazerem parte, né, do nosso curso aqui presencial voltado para preparação para a prova da Polícia Militar. A nossa primeira aula já está marcada e eu quero ver vocês lá presentes, onde nós vamos comentar como estudar, como se preparar, como treinar para essa prova da Polícia Militar. Eu tenho certeza que aqui o Senador Pompeu vai trazer várias aprovações e vocês que vão estar com a gente vão ser frutos dessas aprovações, beleza? Você quer ser um profissional da área da saúde? Venha conferir o nosso mais novo curso de farmácia no Senador Pompeu. Farmácia é um curso superior da área da saúde, oferecido em grau de bacharelado e com duração média de 5 anos. Ele forma profissionais habilitados a atuar nos ramos de fármacos, cosméticos, controle e produção de alimentos, análises clínicas e toxicológicas. Você é uma daquelas pessoas que se dão muito bem em matérias como física, química e biologia? Se a resposta for sim, o curso de farmácia é o ideal para você. Ele vai te ajudar a impulsionar a sua carreira profissional. Isso porque essa é uma das carreiras que pertencem à área da saúde, que reúne esses conhecimentos tão necessários à produção de medicamentos voltados ao tratamento e prevenção de doenças. Isso sem falar na fabricação de produtos utilizados para garantir bem-estar e qualidade de vida. Por esse motivo, é um mercado altamente aquecido. O Brasil figura-se entre os 6 melhores do mundo, com grandes possibilidades de atuações profissionais. Então, se você imagina que o curso de farmácia é uma graduação com grandes chances de se tornar uma paixão na sua vida, não deixe de conferir este curso no qual não passa nada com o tempo. Bom, depois de ter tomado uma águazinha aqui, né? Todo mundo já com a garganta aqui legal. Tomara, eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais das áreas de atuação, né? Do pedagogo. A gente sabe que, até já explicado pelo Bernardo, que é uma área muito ampla. Mas se a gente pudesse ser um pouquinho mais específico, até dentro da nossa realidade, aquilo que a gente trabalha hoje, o que é que está mais próximo da nossa vivência hoje? Enfatizando aqui para o nosso município, eu vou dar um exemplo. A gente tem a pedagogia hospitalar, onde Bernardo já enfatizou que é a atuação dentro de hospitais para crianças, que é um direito. A gente tem pedagogia mecânica voltada, que é onde o pedagogo pode atuar no mercado de trabalho. A gente tem o pedagogo dentro da gestão de funcionalidade na escola, mas de certa forma sem ser na sala de aula, como gerência. A gente tem o pedagogo institucional, que trabalha com documentações, a gente tem RH, a gente tem tantas possibilidades, Paulo, voltados para esse mercado, que se eu fosse nomear aqui, a gente tem muita atuação, como eu bem digo, não se limita apenas à área da educação. Às vezes a pessoa pensa que pedagogia é o quê? Estar dentro de sala de aula, e não é bem assim. Posso atuar como coordenador pedagógico, não é que dou orientações, que é uma área bem abrangente que a gente tem dentro dos nossos municípios, porque, querendo ou não, um dos mercados de empregabilidade maior que a gente tem dentro da nossa região, Sertão Central, é na área da educação, mas onde não se limita. A gente tem ONGs não governamentais, onde a gente pode ter atuação, a gente tem dentro de Senador Pompeu isso, e dentro de várias outras possibilidades voltadas. Tomara, a gente tem visto que o mundo ele tornou-se muito mais inclusivo, né? Lembro-me muito na minha infância, na minha pós-infância, de pessoas que tinham alguma síndrome ou alguma deficiência, que elas eram privadas de participarem das escolas, de ir para a escola. E era tido como pessoas alheias ao direito à escola. Como é hoje essa situação? Qual a importância do pedagogo na inclusão dessas crianças, desses jovens, desses adultos, né? E a gente fala inclusão não só daqueles que que possuem alguma deficiência ou necessidade, mas também daquelas pessoas que têm vontade de aprender a
a ler, de aprender a escrever, mas que por alguma situação social nunca tiveram, ou econômica, não tiveram essa oportunidade, principalmente o homem do campo, né? E é muito bacana a gente ver aqui lá alguma reportagem onde uma senhora ou um senhor já de 50, 60, 70 anos numa sala de aula, né? Porque existem alguns programas hoje que permitem que isso seja possível. O que é isso? Qual é a importância do pedagogo, da pedagogia nessa revolução social que se fez necessário e vai se fazer muito mais necessário ainda? Foram 3 perguntas, vamos lá. Primeiramente, o pedagogo é aconselhado, não é aconselhado não, é de gerência ser alfabetizador. Tanto que é o profissional mais indicado para a área da educação infantil, que antigamente a gente não tinha. Eu acho que se você bem lembrar, perguntar aos seus pais ou avós, quando começaram a vir para a escola, apenas no ensino fundamental, que a educação infantil era colocada como fosse apenas para brincar. E, na verdade, não é assim. A pedagogia, ela ensina o profissional a ter a aptidão de desenvolver a alfabetização. E dentro da área inclusiva, o pedagogo é de suma importância, porque hoje, por direito, o aluno tem que estar tanto no ensino regular, como no ensino especial, que são as APAES que têm em contrapartidas com a escola. O meu filho ele tem direito a frequentar. Ele pode frequentar apenas uma? Não. Ele tem que ser gerido dentro das 2 instituições. Certo? E a gente tem exemplos vivos aqui das nossas 2 alunas que trabalham dentro de APAES e podem dizer o quanto importante é, porque elas, gente, são cuidadoras de vidas, porque, querendo ou não, uma criança que nasce com uma necessidade especial, que a gente não coloca como deficiência, ela precisa de um atendimento diferenciado. Não cabe a mim querer chegar aqui com um livro e dizer, leia. Não. A gente tem que ter uma condizência a mais. A gente tem que criar primeiro laços, porque, querendo ou não, a gente cria laços para poder ter a zona de confiança para que essa criança me dê um retorno. Eu gostaria de saber se alguma das meninas poderia falar um pouco da importância da educação inclusiva. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Tem 6 anos que eu trabalho na APAE de Piqué Carneiro. Na verdade, eu fui lançada como um teste. E eu não tinha medo, eu só me sentia pequena para eles, né? Porque eles fantasiam as nossas vidas, né? Quando a gente trabalha com crianças especiais, a gente vê que os nossos problemas não é problemas, né? Que a gente vê que eles, mesmo com as necessidades, as dificuldades, eles têm o prazer de viver, né? E eu sempre gosto de uma frase que já foi até tema da nossa farda. Não sei se eu vou saber dizer como está, mas é assim. As pessoas com necessidades especiais, elas não estão doentes e nem procuram curas. Elas só querem ser aceitas, né? E esse ano, na APAE de Piqué Carneiro, já teve muitas crianças matriculadas com autismo, né? Porque está cada vez mais frequente os diagnósticos. E como a Antomária falou, realmente a gente tem que primeiro criar laços, porque cada criança lá se identifica com algum profissional. Tem as crianças que se identificam mais com a Elisângela, outras com a Herbênia, e assim, e outras com outras, porque eu acredito que eles se identificam mais a personalidade com cada profissional, né? Não que a gente não esteja capacitado para estar lá, mas é da criança mesmo, a confiança. E eu sou muito grata por estar na AEE um dia. Futuramente eu quero fazer psicopedagogia, tudo dentro dessa área, né? Para trabalhar e entender o que passa na mente deles. Mas eles são matriculados também na regular. E no contraturno fica na AE, porque lá não é para funcionar como escola, né? Lá é para você ser diferenciado pela necessidade dele, tanto o autismo como o imperativo, né? O mental, o físico, e a gente está lá para trabalhar em cima da necessidade de cada um. Legal, é muito bacana a gente ouvir esses depoimentos de pessoas que estão inseridas dentro do próprio processo. Isso é muito bacana, né? Eu como gestor, um dos gestores da unidade da Unopar, eu estou extremamente feliz principalmente com esse podcast de hoje, com essa nossa conversa, porque é muito legal quando a gente traz um assunto que está inserido dentro da nossa realidade. Talvez dentro da nossa casa não tenha, mas dentro da casa de um vizinho,
dentro da casa de um familiar, e a gente precisa trazer isso para a gente, porque é exatamente ter esse sentimento de respeito ao outro que nos faz tornar pessoas melhores. Eu acho que a nossa missão no mundo é essa, é nos tornar pessoas melhores e facilitar a vida de pessoas que precisam de amor, de mais amor, né? Eu acho que vocês fazem um trabalho muito bacana dentro de cada uma da área de atuação de vocês, alguns mais na área pedagógica, professor, vamos lá, dentro dessa parte escolar, e outros dentro das instituições que já foram citadas aqui, de cuidar de jovens, de adultos, de idosos, de crianças com algumas necessidades, né? Então, assim, é muito prazeroso estar conversando esse assunto. Minha esposa é terapeuta ocupacional e trabalha aqui em Senador Pompeu. E eu não sei quando vai ser, mas ela está se preparando aí para entrar no curso de pedagogia, porque ela disse que não consegue mais deixar de linkar essa situação. Ela disse que se pudesse já teria feito o curso de pedagogia, porque é de extrema importância para a carreira dela, mas para o aprendizado. Hoje em dia, quando a gente já passa aí dos 4.0, tudo que a gente faz voltado mais para a área de educação, de aprender, ele é mais um negócio de prazer, assim, da gente de satisfação pessoal, do que propriamente de pensar em lucrar mais com aquilo, de pensar em ter mais oportunidade de ganhar dinheiro. Eu passei dessa fase, eu tinha muita vontade de fazer o curso de administração, para eu obter um pouquinho de mais conhecimento. Hoje eu sou engenheiro eletricista, atuo na área, mas eu tenho assim, uma grande admiração pelo curso de administração, porque ele envolve muito do que eu gosto, que é essa parte de empreender. E eu, infelizmente, não posso fazer, porque como gestor, a Unopar não me permite estudar na Unopar de Senador Pompeu. Eu posso fazer em outra Unopar ou em outra faculdade, mas enfim, isso é uma coisa que eu estou esperando para o meu futuro. Mas alguém quer comentar mais algum assunto sobre alguma área específica? Quer fazer mais algum comentário sobre as áreas de atuação da pedagogia? Uma observação. Lembrando que o pedagogo, gente, tem uma boa remuneração, Paulo. Você sabe qual é o teto? Pois é, eu ia fazer... na verdade, eu estava me preparando aqui para fazer essa pergunta, porque às vezes, principalmente o jovem, né? Ele fica ouvindo tudo isso, tudo é legal, tudo é muito bacana, tudo é muito bonito, mas e aí? Como qual vai ser o meu futuro? O que é que eu posso esperar, né, da pedagogia na minha vida em relação à condição financeira? O que é que a pedagogia oferece? Por exemplo, qual o piso salarial do profissional? Que áreas você tem condição de, além desse piso, ter um pouco de mais retorno financeiro? Quais são essas áreas e esse piso aí? Mata a minha curiosidade e a curiosidade aí dos nossos telespectadores. O piso do pedagogo é de R$ 3.826. É o piso. Só que, infelizmente, a gente sabe que a realidade paga não é essa. Mas a valorização a gente corre atrás. É uma profissão muito bela. Como Paulo Freire bem diz, é a pedagogia do amor que a gente trabalha com o outro. E dentro da pedagogia, gente, você pode ter certeza que um pedagogo pode chegar a ganhar R$15 mil, dependendo da área de atuação, desde editor de livros, preparatórios didáticos para sala de aula, a pedagogia empresarial, que é o norte de empreender, onde você vai difundir seu trabalho para que os outros possam exercê-los. E também a gente tem referências às áreas de carência voltadas para a educação da pedagogia. A gente tem exemplos de estados, Amazonas, Roraima, que a gente tem uma carência muito grande de profissionais, que um profissional lá, na área básica da pedagogia, chega a ganhar até R$5 mil. É interessante a gente citar também que a valorização do profissional, ela também depende dele, né? Então, o profissional ele precisa se capacitar, ele precisa se especializar em uma determinada área e ele precisa procurar se encaixar em alguma profissão, desde que ele tenha aptidão para tal, né? E algo importante quando a gente fala de preparação, e aqui nós temos até algumas pessoas que se encaixam no que eu vou dizer agora, é você procurar uma instituição séria para fazer o seu curso, né? Porque não é qualquer instituição que vai formar um bom profissional.
Então, profissionais de qualquer área nós temos vários. Agora, bons profissionais nós estamos com carência e eu acho que sempre estaremos, né, com essa carência de profissionais. Então, existem pessoas que, na maior das boas intenções, entram em determinadas instituições que não vão prepará-las e que, no final, às vezes nem poderão ofertar um certificado, um diploma, né? Então, nós, quando viemos fazer pedagogia aqui na Unopar, nós tivemos esse cuidado de checar a universidade. Nós vimos que a universidade é referência nacional, né? É uma das maiores instituições de educação à distância do país, já tem décadas e décadas de serviços prestados, e a gente viu também que o conteúdo e a abordagem desse conteúdo é de uma forma muito prazerosa e muito fácil de aprender, né? Nós estudamos muito, né? Não parece aqui pelas caras alegres, mas nós passamos alguns momentos da noite estudando, fazendo prova, né? Vendo videoaulas, nós temos o acompanhamento de uma tutora, e tudo isso é sinal de que a instituição se preocupa. Não é uma instituição que está apenas preocupada com o que você vai pagar, né? Eu acho importante a gente dizer isso porque nenhum de nós aqui depende de nada da Unopar. Nós somos alunos da Unopar, nós pagamos a nossa mensalidade. Nós não recebemos nada da Unopar para poder fazer essa propaganda. Nós estamos dizendo porque realmente é uma instituição que nós já estamos terminando, né? Nós vamos terminar no próximo semestre. E até agora a gente está muito feliz com o acompanhamento que vocês nos dão. A mensalidade é super acessível se você for comparar com qualquer uma das instituições e não deixa a desejar de jeito nenhum em uma universidade pública, né? Legal. Eu fico muito feliz em ouvir isso também, tá, Bernardo? Isso comprova que a gente está no caminho certo, tá? A gente está no caminho certo. E você tocou num ponto extremamente importante. Também não adianta ter uma instituição de extrema qualidade se eu, profissional, não quiser aprender ao nível do profissional que eu queira me tornar. Porque comprar certificado, ter um certificado, isso não faz mais a diferença para um profissional. Sinceramente, isso não faz mais. Existem situações que nós precisamos sim de um certificado para comprovação da minha profissão e que é de extrema importância. Mas você aproveitar a instituição que tem qualidade e você tornar-se um profissional a nível daquela instituição que te proporcionou os estudos, isso aí é o que vai valer. Realmente é o teu preço, está aí, né? A gente faz essa simples pergunta em relação ao piso salarial, porque é importante que as pessoas tenham conhecimento do que no mínimo é possível eu ganhar. Eu, como profissional da área da engenharia elétrica, como a maioria dos engenheiros, nós passamos a vida toda achando que nosso piso salarial eram 8 salários mínimos e meio. Então, quando eu fiz engenharia, eu tinha certeza absoluta que eu ia sair de lá e ia ganhar 8 salários mínimos e meio. E vou falar para você, eu consegui chegar a muito mais do que isso, mas eu trabalhei muito para que isso pudesse acontecer, né? Mas eu também cheguei num momento na minha vida que eu saí dessa história de ser assalariado, porque a minha profissão me permitia empreender, ser dono do meu próprio negócio. E eu ouvi vocês falando aí que é possível empreender, né? Então, o salário, o valor que a gente quer ter como vencimento ali no final do mês, ele é proporcional à ao nosso desejo, ao que eu quero, ao volume que eu quero trabalhar, e não necessariamente trabalhar muito quer dizer ganhar muito, né? Você pode otimizar o seu trabalho, o seu tempo, e não necessariamente ganhar tão pouco porque está fazendo isso, né? Então, essa questão do empreendedorismo, eu tenho sempre citado aqui nas demais profissões que aqui nós discutimos. Eu acho de extrema importância. Eu acho que existem pessoas que querem ser sim assalariadas, querem ter a tranquilidade de chegar no final do mês, ter o valor dele para receber lá, que é o piso salarial. Mas eu acho que como desafio, nós precisamos sim buscar ser provedores de oportunidade para os outros. Eu acho que nós, quando escolhemos ter uma graduação, ter um nível superior, nós já começamos a se destacar
da grande maioria das pessoas que estudam, né? E nós temos mais oportunidade de ser empreendedores, montar uma escola na pedagogia, montar uma empresa de consultoria, e aí eu estou começando a gerar também oportunidade para outros, né? Então eu defendo muito o empreendedorismo e fico feliz em saber que a pedagogia também está dentro desse rol que é possível sim empreender. E a gente vê essa realidade dentro da nossa cidade. Aqui, a gente conversando, a nossa cidade, Senador Pompeu, é uma das cidades que tem mais escolas particulares. Ou seja, é um olhar aguçado em relação à educação no empreender. E uma observação, gente, o melhor investimento que você faz é em si mesmo, em educação. Porque o que você aprendeu não tem como eu usurpar de você. Eu posso chegar aqui no Paulo, levar o celular dele, a blusa, o carro, mas o que ele aprendeu não tem como, porque ele fez um investimento pessoal para adquirir conhecimento. E conhecimento não tem como a gente usurpar de uma pessoa. Lá em Piqué Carneiro, a cidade que eu moro, né, nós só temos uma escola particular. Mas quem foi que fundou e quem é a diretora da escola, né? Tia Arina, né? A gente sempre conhece por Tia Arina, é minha chefe, inclusive, né? Então, dá para você ver como a pedagogia, ela pode empreender, né? Então, ela teve um sonho, ela se capacitou, ela se formou em pedagogia e ela fundou a única escola que nós temos particular lá em Piqué Carneiro. Agora, a gente tem que pensar, como você muito bem frisou, que nós não podemos virar mercenários, né? Toda profissão, seja ela qual for, ela tem que ter uma remuneração, porque a gente precisa para sobreviver, né? Mas que a remuneração ela não seja a causa principal de você exercer uma determinada profissão, mas que ela seja uma consequência do seu trabalho, né? O trabalhador é digno do seu salário, então você tem direito a um salário. Agora que você procure na profissão ser feliz. Do que adianta você ganhar tanto dinheiro em determinadas profissões e fazer algo que não gosta, né? A nossa área da pedagogia ela é muito feliz nessa questão, porque quando a gente vê um aluno, que eu estou falando da pedagogia escolar, que aqui eu pratico atualmente, quando você vê um aluno que ele aprendeu a ler, que ele desenvolveu uma habilidade nova, que era algo que para ele era quase impossível e que a própria família, muitas vezes por desconhecimento, porque a maioria não tiveram a oportunidade de estudar, também julgava como perdido, não tem salário maior do que esse, né? Você vê no rosto daquelas crianças a satisfação, assim como, por exemplo, as meninas que trabalham na APAE, né? Então, que a gente procure transformar a vida das pessoas com o nosso trabalho, como você disse, e de consequência a gente tem a remuneração proporcional ao nosso esforço, à nossa dedicação e também ao nosso trabalho. Bacana. Pessoal, o primeiro semestre terminou agora. Quem ainda não entrou na faculdade, não se preocupa. A gente tem o próximo semestre e você entra sem nenhum prejuízo, tá? Você tem condição de entrar com a turma que entrou no primeiro semestre, é o que nós chamamos de turma flex, tá? Você será muito bem-vindo dentro da nossa instituição. A gente tem hoje descontos especiais para você que vai começar agora no segundo semestre, que é o 2022.2. Procura a nossa unidade, vai lá, que a gente tem desconto especial e vários cursos para você começar a dar uma guinada na sua vida, porque nós precisamos sim nos qualificar, nos profissionalizar, e a Unopar, a Agência Educa Unopar hoje possui cursos de graduação, pós-graduação, tecnólogos, curso profissionalizante. Então assim, tem tudo para que você possa cursar e se garantir no mercado de trabalho, tá bom? A gente vai se despedir de vocês hoje, né, agradecendo aí a sua paciência, né, de estar ouvindo a gente aqui, mas eu acho que não é paciência, eu acho que hoje o dia foi assim extremamente rico de conhecimento, né, de conhecer aqui uma turma maravilhosa, no qual eu assim fico muito feliz, né? Já estou torcendo aqui para a festa de formatura dessa turma, tá, Tomara? Vou fazer o convite, gente? Já estou torcendo aqui. E eu acho que essa turma aí, juntamente com aquela que passou, vai ser outra festa de arromba, né? Vai ser muito bacana. Graças a Deus, a gente está vivendo um momento mais salutar, um momento onde a pandemia deu uma parada e espero que ela não retorne, né? É isso que a gente espera e que a vida da gente volte a seguir normal. A gente vai ainda depender
vai depender de muitas coisas, da situação econômica, de situação política que está se chegando, mas vamos fazer o nosso papel, que é de estudar, que é de incentivar e de buscar dias melhores para a gente, para os nossos e para a sociedade de uma forma geral, né? Eu vou me despedir aqui, desejando a todos uma boa noite, e queria que os convidados aqui também pudessem dar uma última palavra, ou se despedir aí dos ouvintes, dos familiares que nos prestigiaram. Tá bom, meu? Muito boa noite. Agradeço muito a Deus por mais esse momento e fiquem todos com Deus. Obrigada pelo convite. Lembrando que o Dia do Pedagogo foi dia 20 de maio. Hoje esse podcast é em alusão ao nosso dia. Não é parabenizar todas as minhas alunas e meu aluno aqui pela perseverança, que a gente sabe das dificuldades que tem hoje para a gente concluir um nível superior. E mandar um beijo especial para os nossos alunos que não puderam estar aqui hoje nesse momento, mas vocês fazem parte da nossa turma do 5º semestre. E hoje a palavra é gratidão. Agradecer, né, a oportunidade que nós tivemos de falar um pouquinho sobre o nosso curso, né, tirar alguns mitos que algumas pessoas tinham sobre isso e dizer que nós estamos sempre à disposição. Caso precise de mais alguma informação sobre o nosso curso, nós estamos aqui. Legal, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço aí à Rádio Sertão Central. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo Jonathan.